Bom dia. Então, na aula de hoje, nós vamos continuar a falar de Data House. Na aula passada, nós terminamos vendo as questões das arquiteturas, né, exatamente, que você pode estar utilizando para a criação de grandes Data Houses, grandes armazéns de dados. Então, lembrando, nós na aula passada vimos a arquitetura centrada em Data Mart, na qual, como apresentamos, né, você tem... Deixa eu passar aqui logo a figurinha. Você tem as fontes de dados, e aí você tem vários data marts como bancos de dados independentes, onde cada um deles tem os seus processos de ETL e os usuários acessam cada um deles de acordo com as necessidades. Nós comentamos aqui exatamente a questão de que os data marts aqui funcionam como silos, né, como essencialmente coisas totalmente independentes. Oi? Não, tempo real não, tá? Que na verdade pode ou não ser tempo real. Na verdade, a gente vai falar depois sobre o que seria tempo real dentro de Data House. Mas aqui, na verdade, estamos falando de uma arquitetura a qual, geralmente, cada Data Mart que descreve um fato, é criado um banco de dados exclusivo, dedicado só para ele, tá bom? Para exatamente responder um fato. Então, no meu ambiente eu tenho 10 fatos que são manipulados, são verificados, eu terei então 10 bancos de dados, cada um, né, com a resposta para um desses fatos, tá bom? Nós vimos também o que era distribuído e federada, que é a utilização de um middleware, né? Voltando aqui, a figura de centralizações de dados, e aí você utilizando um middleware, né, como Hibernate ou NHibernate, e depois os usuários acessando essa camada, tá? Exatamente, um mediador. E aí nós comentamos, né, exatamente os benefícios e os malefícios, né, da utilização de um middleware num sistema, né, de software. Depois nós falamos da Data House em estrela, né, passar aqui, onde você tem então um grande Data House corporativo, mas a partir dele os dados são exportados para a Data Mart, ou seja, uma mesclagem do centrado Data Mart com o Data House corporativo. Eu tenho um Data House corporativo com tudo da empresa consolidado, e eu tenho os Data Marts separados por fato, por exemplo. E aí então eu tenho o ETL, na verdade eu tenho dois processos de ETL. Eu tenho o ETL da fonte de dados para o Data House, né, para realmente montar dentro desse armazém, e depois de tudo consolidado eu tenho um envio para os data marts, né, que estão em outra camada, né? Aqui, por exemplo, acho que até comentei algo parecido, é como se eu tivesse, vamos supor, HP, é como se eu tivesse um Data House da HP do mundo todo, e eu tivesse data marts, que são, por exemplo, por região, América Latina, Europa, Ásia, etc. Na verdade, eu estou fazendo distribuindo o peso, João. Porque aí eu tenho um Data House que tem tudo, né? Tudo do meu negócio. Mas eu também tenho Data Marts, que são cópias, né, desse Data House, só que só vai mandar o que interessa para aquela determinado fato ou região. Então eu faço filtragens aqui. Então aqui esses Data Marts são réplicas do que está no Data House. Só que réplicas de acordo com a necessidade do usuário. Tá? Então eu particiono, eu divido para conquistar, tá? Mas eu continuo tendo uma visão completa com o Data House corporativo. Então, por exemplo, eu tenho esse usuário aqui, imagina que esse usuário é da América Latina, e esse Data Mart, né, trata tudo com os dados só da América Latina, então ele vai ficar acessando esse Data Mart. Se ele precisar ter uma visão global, aí ele acessa o Data House corporativo, que é algo mais ocasional, mais esporádico, tá? E o último seria exatamente o Data House corporativo, tá? Que é exatamente esse no qual você tem a fonte de dados, um Data House só, com toda a empresa consolidada e as aplicações acessando esse Data House. Então, ou seja, aqui eu tenho tudo junto realmente, não há mais Data Marts, aqui já foi tudo tratado, realmente é um grande banco de dados. A grande vantagem é que eu tenho uma visão única e completa do dado, né, de todo realmente o negócio. Agora, o problema é exatamente você chegar nesse nível, você chegar a um projeto desse porte. Tá? Que a gente vai estar falando, né, na aula de hoje. Tá bom? Então aqui é só um resumo de cada arquitetura, com a vantagem e desvantagem de cada uma delas. Tá? Eu não vou ler todos, eu vou só destacar alguns pontos que a gente já comentou até em sala, tá certo? Mas é em casa, né? E você também que nos acompanha, né? Pela qualidade você consegue enxergar o que está apresentado aqui. Mas basicamente, o centrado em Data Mart facilidade na sua construção, é facilmente você montar uma solução centrada em Data Marts, tá? O resultado
resultado é imediato para o usuário. Já as desvantagens, você tem custo adicional com ETL, custo adicional com as aplicações, né? Você vai ter redundância, como a gente até comentou na aula passada, né? Como eu tenho, né, o Central Data Marts, se eu tiver uma dimensão que é usada em 2 ou mais fatos, eu vou ter então essa redundância, né, essa repetição nesses Data Marts. Já o distribuído federado, não há necessidade de ETL, porque o Hibernate, o NBernate ou qualquer outro middleware já faz esse trabalho de trazer o dado. Não há necessidade de plataforma separada, eu posso colocar isso tudo na camada de aplicação. E diversidade das fontes ocultas, né, porque ele oculta a fonte do usuário. Mas como nós comentamos aqui, pode ter problemas com grandes volumes de dados, a carga de trabalho normalmente reside na estação de trabalho, só é viável apenas para pequenos volumes, né? E também tem problemas para capturar os metadados. Como é que você vai saber o uso, né? Você teria que acessar o próprio código do Hibernate. O Data House em estrela facilita a customização do usuário, mas em compensação terá alguns custos com dados redundantes e terá uma latência. Latência é aquele mesmo conceito de rede. Latência é demora, né? Latência é um gap, né? É um delay, um atraso entre o momento que ocorre e o momento que você está visualizando. Então, quando você tem o Data House em estrela, né, aquele corporativo embaixo dos Data Marts, querendo ou não, até o momento que aquele dado que estava na fonte de dados, lá na origem, chega até o Data Mart, para daí estar disponível ao usuário, tem um tempo realmente maior do que as outras abordagens, tá bom? Porque, como a gente comentou, são 2 processos de ETL que você vai ter. E o Data House corporativo, você tem consistência e qualidade, mas a compensação exige altos custos de desenvolvimento e é uma solução que o usuário, né, o cliente, não vê o resultado naquele momento. Tá? Então, exatamente, essa uma das questões, dos problemas do corporativo. Mais uma vez, não há a bala de prata, né? Como diria em inglês, né, João? There is no silver bullet. Não há bala de prata. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que não há a melhor arquitetura. O que há, na verdade, é de acordo com o ambiente, acho que eu já comentei aqui essa frase, que é registrada, né? Você tem que, quando for usar, tem que colocar lá copyright Erlerson Pontes, que é exatamente o quê? É o ambiente que define a solução. Então, de acordo com o ambiente, você vai escolher qual arquitetura você quer. Tá bom? Então, essa é a verdade aqui em relação às grandes arquiteturas, né, para Data House. Passando aqui, e aí quais fatores que afetam a escolha, né, da arquitetura, né, do Data House, como é que eu vou usar? Então nós temos aqui alguns fatores que estão listados, que a gente passou, na verdade, nessas 2 últimas aulas tratando, né? Por exemplo, a questão da interdependência entre as informações. Enquanto mais dependência tiver, mais unificados os fatos estarão. Então, mais difícil eu terei, mais problemas eu terei se eu separar isso em data marts isolados, né? Por exemplo, necessidade de informações da auto-administração, eu tenho que conhecer o funcionamento realmente detalhado da empresa. Urgência de Data House, isso é muito importante. Eu posso aplicar meus investimentos, João, no Data House corporativo, mas vai ser um negócio que o usuário não vai ver de imediato o resultado. E aí, por causa disso, né, o corporativo pode não ser a melhor abordagem. Já o centro... Pois é. Exatamente, é aquele que é um só, com todos os fatos dentro dele, né? Já, por exemplo, se a pessoa tem urgência e eu fiz a arquitetura centrada em data marts, né, ou seja, fazendo os data marts, então realmente já é uma coisa que o cliente já tem algo mais palpável, né? Já é um curto intervalo de tempo. A natureza das tarefas do usuário final também é muito importante. O que o usuário final vai fazer com esses dados? Eu consigo particionar ou não por região, por setor? Tudo isso é considerado que você vai, né, escolher qual é a arquitetura. Limitação de recursos também é outro fator importante. Imagina que o seu cliente está investindo num projeto de Data House, só que ele não tem condição de arcar com um servidor agora. Então, você vai ter que usar, por enquanto, o mesmo servidor de banco de dados operacional. O que é que você faz? Você pode começar com o Data Mart, que o Data Mart vai consumir menos recursos desse servidor. E aí, quando o cliente for vendo o retorno, ele já pode ir usando esse retorno com retroalimentação para fazer a aquisição de um novo servidor, de um novo ambiente, tá bom?
Também a visão estratégica do Data House antes da implementação. Compatibilidade com os sistemas existentes, também é muito importante, né? O Data House vai ser uma solução totalmente separada, ou ela vai interagir com o sistema que já existe na minha empresa, né? Observação da capacidade da equipe de TI, se a equipe já tem a capacitação necessária ou não para criar e manter o Data House, se for interna, né? Ou se for externa, se for uma empresa contratada, saber se a equipe interna de TI tem capacidade de pelo menos oferecer infraestrutura para a solução. E a quantidade de... pode ser, pode entrar na quantidade, também na quantidade da questão de recursos. Por exemplo, se eu sei que só vão ser, João, 3 usuários que vão acessar o sistema, essa parte de Data House, uma vez por semana, eu posso realmente usar recursos mais limitados, não há problema algum. Agora, se é um sistema que vai ser usado frequentemente por milhares de usuários, aí não, tem que ter realmente um ambiente para tal, tá bom? Questões técnicas, né, como a gente comentou, e fatores sociais e políticos também são importantes. Esse último aqui é interessante porque muitas vezes você pode até pensar numa solução de Data House bacana, né, envolvendo, por exemplo, a plataforma da Oracle. Mas aí, por fatores políticos não somente política, mas político mesmo que a gente fala da empresa, né? A organização chega e diz assim, não, mas nós só usamos Postgre, então você tem que usar o Postgre. Então tem que verificar também essa questão. Porque às vezes algumas ferramentas, alguns recursos, você não tem determinada solução. Tá? É muito importante também essa questão dos fatores sociais e políticos na hora de decidir qual vai ser a arquitetura que você vai utilizar. Tá bom? Julie, primeiro tópico para encerrar, né, as últimas considerações sobre as arquiteturas que a gente viu ao longo, né, da aula passada e no início da aula de hoje. Tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente não pode esquecer aqui o foco administrativo, foco negócio da solução de Data House. Porque nós da área de TI temos uma mania muito feia de querer moldar a preferência do nosso usuário. A gente chega e vê, por exemplo, vamos até fazer um programa, né? Aí coloca o menu assim em cima com a fonte e tal. O usuário pede uma fonte maior. Aí você fica com raiva. Ah, esse cara lá entende, poxa, essa fonte tem que ser desse tamanho mesmo, tem que ser aqui e tal. Não pode ser dessa forma. A gente já discutiu aqui que quem manda é o usuário. Eu sei, é um ser anômalo, é um ser extraterreno, é um ser que consegue, né, tirar você do sério muitas vezes, mas o sistema é feito para ele. Então, se ele quer, a gente até comentou aqui, se ele quer um sistema de bolinha amarela, lá o fundo lá com bolinha amarela, você dá o sistema com fundo de bolinha amarela, tá? É muito importante essa questão. Lembre-se que você vai estar satisfazendo a necessidade do usuário. O sistema é para o usuário. Claro que você pode sugerir melhorias, né, de uma forma educada, de uma forma profissional. Mas se a pessoa bater o pé e não quiser, paciência, faça, né, do jeito que ela pede, fim de papo, tá bom? Mas é muito importante entender que as questões técnicas são importantes, mas mais importante do que as questões técnicas são as questões comportamentais, ou seja, as questões relativas ao usuário e o uso que ele vai dar ao sistema. Afinal de contas, o sistema é feito para o usuário do sistema de informação, tá? Outro assunto importantíssimo, né? Muito importante, que a gente disse que ia comentar na aula de hoje, que é exatamente sobre a questão de projetos. Vocês viram as arquiteturas, né, na parte anterior, ou seja, como eu vou colocar a solução. O projeto é dizer exatamente qual é a abordagem que eu vou utilizar para chegar na arquitetura. Então, a partir eu vou escolher uma abordagem, ou seja, uma forma de resolver o problema, e aí eu vou implementar a arquitetura que eu escolhi, tá? E existem duas grandes abordagens para o projeto, que é exatamente os colegas Emmanuel e Campbell, tá? Por favor, Roberto, lê para nós o primeiro tópico. O projeto de Data Warehouse exige da empresa uma dedicação de recursos para a sua implantação com sucesso. Nós já sabemos que um projeto de Data House, para ser implementado com sucesso, ele precisa do envolvimento, da participação de vários departamentos e pessoas, e também exige o correto levantamento de requisitos. E aí nós vimos agora há pouco os fatores que podem afetar positivamente ou negativamente nessa questão do levantamento de requisitos e da participação dos departamentos. Por exemplo, se eu tenho urgência na criação do Data House, então eu vou ter que ter uma participação muito mais efetiva
dos departamentos, porque senão não conseguirei levantar os requisitos corretamente e, consequentemente, não atender a necessidade do usuário. Que às vezes é muito comum, né? Nós na área de TI sofremos o mal que eu chamo do imediatismo tecnológico. Ou seja, os usuários, como estão acostumados a ter tudo ao alcance de um clique, eles acham que desenvolver uma solução é algo que você faz em um dia. Porque ele está acostumado a abrir o Word, por exemplo, e escrever um documento em 1 hora. Ele está acostumado a acessar o Facebook e postar uma foto em questão de segundos. Então ele acha que uma solução, ela nasce em horas. Ela chega, não, você senta no computador, uma tarde, pronto, está feito um sistema ERP completo para a empresa, envolvendo áreas de estoque financeiro, vendas. E a gente sabe que não é dessa forma. A gente sabe que para desenvolver um programa realmente exige um bom tempo. E antes mesmo de sentar, né, na frente do computador, você precisa interagir muito com o seu cliente. É uma pena, mas vocês sabem disso, né? Até alguns aí riram, né? Que realmente existe esse imediatismo. As pessoas estão acostumadas a ter as coisas já prontas, rápidas, e acham que a desenvolver uma solução é uma coisa que você faz assim, no instalar de dedos, e não é. Tá? Até um site, um simples site hoje, ainda que você utilize o WordPress, né? Que hoje o WordPress é uma grande plataforma, né? Assim como Joomla também e tal. Ainda que você use o WordPress, use Joomla, mas você leva pelo menos uma semana para fazer direito, né? Porque você instala o MySQL, aí configura o PHP, aí configura o WordPress, aí depois instala o tema, aí começa a fazer as alterações, inserção de conteúdo, instalação de plugins, ou seja, até um site, ainda que seja um sitezinho básico, só com 3, 4 páginas, uma folha, um formulário lá de contato, leva aí para ser bem feito, para o usuário realmente validar, tudo ok, leva uma semana, no mínimo. Porque ainda tem a questão do tema, por exemplo. Aí você mostra o tema, aí o cara chega, eu não quero assim, eu quero esse aqui com a cor tal, aí você vai começa a alterar o CSS, começa a alterar a própria HTML, aí meu amigo vai longe, tá? Realmente você vai muito longe. Então é muito importante vocês terem essa noção. Precisa realmente fazer com que o seu cliente compre a ideia. Os stakeholders, né, vão estar envolvidos diretamente ao longo do desenvolvimento do projeto, tá? Exatamente para garantir o correto levantamento de requisitos. E aí nós já comentamos os benefícios do Data House, né? Então aqui é só relembrando, né, porque a gente viu aulas passadas, que permite aos usuários análise dos dados, uma visão consolidada da empresa, informações melhores e mais rápidas, já otimizado para consulta, desenvolvimento aprimorado dos processos de negócio e a simplificação do acesso aos dados. E aí, em cima dessa questão, né, dos benefícios, né, passando para cá, você tem então duas abordagens, pensando nos benefícios, pensando nos fatores que levam a escolher um Data House e pensando no envolvimento que tem que ter do stakeholder, você então vai ter, através dessas 3 variáveis, vamos dizer assim, duas abordagens que são concorrentes. Concorrentes que chegaram ao ponto, os 2 criadores, né, de cada um, chegaram a trocar tapas, vamos dizer assim, Roberto, nas conferências de Business Intelligence. É realmente um negócio ferrenho. Hoje não, hoje são amigos, entendem, né, que um é complementar do outro, mas na época que estavam sendo propostos para a comunidade acadêmica, né, científica, realmente rolava tapa mesmo, tipo, você está errado, e tá de botar o dedo mesmo. Que era exatamente uma abordagem já focada no Data House, que é o de Imnon, e a abordagem em Data Marks, que é o modelo de Campbell. Tá? Então, Imnon e Campbell. Vamos conhecer cada uma delas. Imnon. Roberto, primeiro tópico. Também conhecido como estratégia top-down, porque você inicia já exatamente considerando todos os setores, todos os fatos, tudo. Esse projeto, qual é a proposta de Imnon? Imnon é o seguinte, ele diz o seguinte, ó, nós vamos, já que a gente vai fazer um Data House, nós vamos já fazer, Roberto, de uma vez só. A gente vai pegar todos os fatos, todas as dimensões, né, tudo, fazer um projeto só. Já faz logo tudo de uma vez. Ele não cria fatos, vai dando... Não existe isso. Existe eu fazer realmente o projeto todo e no final, tendo todo o Data House montado, com os fatos, as dimensões, tudo direitinho, aí é que eu disponibilizo para o usuário. Enquanto eu não terminar o armazém completo, Júlio, eu não tenho
o acesso do usuário à solução. Eu só acesso quando acaba tudo, realmente, quando ele monta o armazém completo, tá bom? Gera uma visão consistente, abrangente, toda a organização, porque eu tenho a visão completa do dado, e somente após a criação do Data House é que os dados são então compartilhados com os usuários, né? Exatamente, eu só tenho acesso. Então, até o momento, por exemplo, eu tenho 10 fatos a serem avaliados na minha empresa. Então, enquanto eu não montar dentro do Data House a avaliação desses 10 fatos, nenhum usuário acessa. Só vou acessar quando os 10 fatos tiverem sido totalmente implementados dentro do Data House. Tá? Já tudo unificado, visão holística, realmente visão total da empresa. Eu tenho tudo realmente já pronto. Claro que já é, deixa eu ver aqui se eu já faço as perguntas aqui. Não, na verdade, acho que depois é que eu estabeleço o comparativo. Tá? Mas claro que já dá para ver que o Himno tem algumas vantagens e desvantagens. Mas vamos ver a segunda abordagem, que é o modelo de Campbell. Então, por favor, Julia. A estratégia é conhecida como bottom-up. Bottom, né, porque começa de baixo para cima. Bottom-up, porque na verdade, como é centrado em data mart, significa o quê? Eu vou implementando perguntas por vez, Emanuel, fatos por vez. Então, eu crio um data mart que gera, por exemplo, fato relacionado às vendas. Pronto. Então, faço tudo daquilo ali, disponibilizo para o usuário. Agora, eu vou resolver o segundo fato. O segundo fato, por exemplo, já é em relação à questão de funcionário, com RH e tal, pronto. Eu monto o segundo data mart, né, descreve só aquele fato. Então, eu vou montando data marts isolados, separados, em silos, independentes, que vão responder nos fatos. Depois, à medida que os data marts são criados, eu posso depois, né, chegar a um ponto que eu posso unificá-los. Aí nessa unificação é que surge o Data House. Então observe que o Himno já começa com o Data House completão. Já o Kimball não, ele começa devagarzinho, né, fato a fato, e depois ele pode integrar todo mundo. Buf, no Data House, só que quando ele acabar os fatos separados, ele vai fazer a integração, vai unir, né, pra... Não, é aí que está. No momento inicial, no Kimball, não há relacionamento entre os fatos. No Himno, já há todos os relacionamentos possíveis entre os fatos já estão implementados. No Kimball, não. No Kimball, começa realmente respondendo fato a fato isolado. Depois é que eu vou ter um outro estágio no projeto, no qual vou integrar os fatos. Tá, ok? E eliminar as redundâncias. Por exemplo, imagina que eu estou avaliando aqui o fato de venda, e para avaliar a venda, eu tenho um cliente. No outro fato, eu estou avaliando, Emanuel, a questão do vendedor, né, da questão do vendedor com seus clientes, mas também tem clientes. Observe, então, que nos dois datamarts eu tenho cliente, então estão redundantes. Quando eu unificar, esses dois fatos, essas duas dimensões clientes vão se tornar uma só, que vão estar mandando dados tanto para fato de vendas, quanto para fato de vendedor, tá, ok? Então eu vou ter esse trabalho adicional, que eu não tenho no Himno. No Himno, eu não tenho um estágio a mais de integração, porque na hora que eu vou montar, eu já monto tudo integrado. É a mesma coisa do modelo interativo incremental versus cascata. O cascata, às vezes até a gente cai na falsa sensação de chegar a dizer que o cascata é ruim. Porque o cascata é um primeiro, é um antigo, não presta. Na verdade, cascata, interativo incremental, ou, né, rúbrico e tal, são, na verdade, o quê? Opções que você pode utilizar. Então, aquela história, não há bala de prata mais uma vez. O cascata, ele é realmente algo linear. Ele não tem as interações, ele não volta. Mas ele é mais rápido de entregar, no final, o todo. O completo. O interativo incremental, ele é excelente, porque você vai lançando, já o usuário já vai tendo noção, aos poucos você vai lançando partes. Realmente ele é interativo, você vai incrementando. Só que no final, tu vai ter um trabalho extra, que é o quê? De unificar todos os módulos que estão independentes. No cascata não tem, porque tu já desenvolve tudo de uma vez. Tá, então, mais uma vez, cascata ou interativo incremental, não há o melhor. O que há é aquele que se adequa a determinado cenário, a determinada situação.
o da HP, por exemplo, ele foi feito usando o Ymnon, que é até o estudo de caso, que alguns devem ter lido, que a gente vai estar, eu acho que vai ser até o próximo estudo de caso que vocês vão estar trabalhando. Tá? O da HP, por exemplo, é um caso desse. A HP ela criou o projeto de uma vez só, então ela trabalhou com o Ymnon. Levou 3 anos para que os usuários começassem a acessar, mas quando acessava já tinha tudo integrado, não tinha redundância, então levou 3 anos. Mas ela não se preocupou com integração, porque já era criado de forma integrada. Já normalmente, por exemplo, porque vamos, até já tinha um slide mais na frente, mas já antecipando, conversando a nível de mercado cearense, brasileiro, querendo ou não, infelizmente nós temos, como eu comentei há pouco, a questão do imediatismo. Então, Kimball acaba sendo mais usado aqui no Brasil por questão exatamente de você já ter entregáveis para os seus clientes. Né? Uma vez que você faz o data mart, terminou, já entrega, aí o cliente já começa a usar, já começa a gerar valor a partir daí. Tá? Então, querendo ou não, a gente vai ver que, por experiência própria, o Kimball acaba sendo mais utilizado a nível de mercado. Tá? E aí nós temos exatamente a comparação dos dois, né, para entender exatamente qual seria o escopo de cada um, né, onde cada um é melhor, pior, e a gente vai discutir exatamente isso. Em relação a escopo, né, por favor, Roberto, lê para nós escopo, né, do bottom-up e do top-down. No caso do Kimball, né? Então, como eu começo com data mart específico, então eu só vou responder um fato. Um fato geralmente está ligado a um setor ou a um departamento específico. Toda a empresa, né? Então já tem realmente a visão completa. Tempo de desenvolvimento? Meses. 3 meses, geralmente 4 meses é o suficiente. Você vai montar um bom data mart que responda um fato já com as dimensões todas corretas. Tá? Às vezes você consegue até em 1 mês, 2 meses. Mas claro que a gente depende muito da empresa, depende muito de como está a fonte de dados, né, também. A montagem, a modelagem em si, a gente vai ver que não é difícil. Mas o problema é que depende dos dados da origem, né, dos dados, né, que estão lá no operacional. Se os dados estiverem bonitinhos, vai ser rápido. Agora, se não tiver, meu amigo, ETL, para você projetar o ETL vai demorar muito. E por isso que eu coloco aqui geralmente 3, 4 meses aí de trabalho para você montar um data mart bom que responda, que descreva um determinado fato da empresa. Tá? Continue. Anos, né? Realmente, como eu comentei, o HP, por exemplo, foram 3 anos. Custo de desenvolvimento? Médio, porque na verdade como é só um fato e o tempo é menor, consequentemente o gasto que vai ser desprendido é menor. Existem até clientes que quando contratam você para fazer um armazém, como é um projeto caro, eles acabam usando o Kimball exatamente para quê? Para que eles gastem um valor menor, mas através desse valor menor você entrega em menos tempo, entrega um fato e verifica seu profissionalismo, sua competência com prazo, e se realmente o sistema vai ter retorno ou não. Às vezes, por exemplo, a gente tem que fazer um armazém, por exemplo, FAT 7 tem que fazer um armazém com tudo realmente da educadora 7 de setembro, tudo. Mas, poxa, é caro, e vai levar muito tempo. E aí chega, por exemplo, Julie. Então, Julie é contratada para fazer o Data House, só que não confio nela não. Essa carinha dela, assim, não. Eu vou passar só um data mart, fazer um projeto só um data mart, para responder só um fato. Então, vou gastar o dinheiro só de um projeto, de um data mart. Ela vai lá, faz o projeto direitinho. Droga, ela é boa mesmo. Então, resolveu, fez o data mart direitinho. A partir daí, eu posso já aumentando o investimento, né, em 2, 3, 4, até ter o meu data house completo. E ainda, né, querendo ou não, a gente comentou isso em aulas passadas, que uma vez que eu crio o data mart, dependendo do fato que eu descrever, eu posso até já ter retorno financeiro desse data mart que eu criei, e aí esse retorno, essa injeção, acaba sendo retroalimentada, né, você volta para alimentar o projeto para a construção dos demais. Tá, ok? Por isso que a gente até aprendeu via brainstorm, lembra lá do módulo 1, né? Você, exatamente quando você vai escolher qual fato vai descrever, você pode levantar exatamente isso, mano. Qual o fato mais importante para a empresa, ou qual o fato que uma vez descrito pode gerar um retorno maior para o negócio. Aí você começa dele. E deixa os fatos, né, mais periféricos para momentos futuros. Porque aí você já tem um impacto maior, o cara já chega, porra, funciona, eu estou conseguindo agora tirar a decisão e tal, fantástico, eu quero mais. O cara se empolga e acaba realmente fechando, né, um pacote, vamos dizer assim, maior. Tá bom? Para encerrar a sua participação, Roberto, dificuldade de desenvolvimento.
alta, claro, né? O Himnon, né? O top-down, ele realmente tem que considerar todos os setores, todos os departamentos. No caso do Kimball, o levantamento de requisito, inicialmente, é só para aquele setor que o fato vai atender, que a descrição do fato vai estar suprindo de informação. Depois disso é que você vai se preocupar com uma visão mais completa da empresa, tá bom? Pré-requisito de dados para compartilhamento, Emanuel. Você pode sentar mais perto, problema não. Aqui, ó, começando aqui, ó, para Kimball. Porque só me responde uma pergunta, né? Já no caso do Himnon, do top-down, todos os sistemas... Não, minto, é relativo a todos, desculpa, aqui. Da empresa. Então, mais uma vez, tem que considerar tudo, né? Fontes, continue. No caso do Kimball, alguns sistemas e externos específicos. Então, às vezes, eu posso ter na empresa um sistema para o financeiro, um sistema para a venda e um sistema para recursos humanos. Quando você está montando usando o Kimball, você geralmente só foca uma solução dessa. Por exemplo, o fato é relativo ao financeiro. Então, você vai precisar acessar os dados do sistema lá financeiro. Da Forte, por exemplo, da Ivia, sei lá, de alguma dessas fornecedores. Já no caso do top-down, do Himnon, não. Eu vou ter que realmente já ter acesso a todos os sistemas. Então, se uma empresa, como eu acabei de escrever aqui, usa 3 sistemas distintos, no caso do top-down, já vou ter que considerar todos os 3 de uma vez só. Tá? O que realmente leva a um trabalho maior. Tá bom? Os tamanhos, né? No caso do bottom-up, né? Do Kimball e no caso do top-down, óbvio, tá? Horizonte de tempo, dados históricos atuais, no caso do Himnon, ou do caso do Kimball, desculpa, e no caso do Himnon somente dados históricos. Tá? E para encerrar esse slide, transformação de dados, seja conversão, né, o ETL, o processamento do ETL, é baixa, médio, no caso do Kimball, porque são poucos dados, são poucas fontes. Quando eu tenho, no caso do top-down, como eu envolvo já muitas fontes, e a probabilidade delas serem heterogêneas é muito alta, então vou ter um alto processamento, né, de dados. Tá bom? Para encerrar, Julie, frequência de atualização. Diária, semanal. Tem que mandar trocar esse óculos. E o top-down, semanal ou mensal. Tá? Hardware, você pode usar para o Kimball estações de trabalho até e servidores departamentais. A gente vai ver que é possível uma arquitetura multidimensional, depois do armazém montado, eu posso distribuir os dados realmente para as estações de trabalho. E aí nós chamamos isso de DOLAP, vocês vão ver depois, é o desktop ou LAP. Então você pode exatamente estar passando o armazém e os dados multidimensionais para o desktop mesmo. A vantagem é que ele não precisa ter conectividade de rede. Ele pode sacar o notebook fora e ir para qualquer canto que ele vai ter os dados para ele trabalhar. Claro que ele não vai ter atualização. Pode ter atualização, mas somente quando ele espetar, né, na rede novamente da empresa. Tá? Mas enquanto não, ele não tem essa visão. Mas pelo menos eu consigo dar um poder maior de decisão para aquele usuário. Né? Porque ele pode levar o notebook ou o tablet dele e você não precisa ter que gastar com infraestrutura de extranet, disponibilizar a nuvem, essas coisas para que a pessoa acesse o dado. Então, dependendo de como o sistema é atualizado, pode ser uma vantagem. Tá? Oi? Entendeu? Por exemplo, você vê muito isso com o sistema embarcado. Sistemas embarcados, né, que são dispositivos móveis, eles não precisam ter conectividade 24 horas, né, direto com a empresa. Ela pode chegar, quando chega na empresa, que ela entra na Wi-Fi ou que ela liga lá no cabo, ele descarrega tudo que aconteceu e carrega as informações atualizadas. Tá ok? Então é possível isso. Ou no máximo servidores departamentais. Eu sei que isso aqui no Ceará, né, é algo meio que raro. Você tem um servidor para um departamento. Né? Mas empresas de médio e grande porte, isso é a coisa mais normal do mundo, tá? Então, por exemplo, pegando aqui o gancho de um outro assunto que vocês devem ter visto, não sei qual a cadeira exata, né? Até vocês podem me ajudar, porque eu não conheço aqui a grade específica, mas é para ter sido uma cadeira que envolva sistema operacional e rede de computadores. Vocês devem ter visto pelo menos uma noção do serviço de diretório, serviço de domínio, né? Active Directory. Pelo menos conhecer o que é um domínio, como funciona, essas coisas. Domínio é um exemplo
exemplo de lá fora, onde eu posso ter servidor departamental. Quando a empresa é de médio e grande porte, eu posso então ter um servidor onde tem um subdomínio só do financeiro. Então, por exemplo, aqui Facet, então eu teria assim, financeiro.facet.edu.br, seria o subdomínio, dentro de Facet, né? Seria o subdomínio só com as máquinas, com os usuários, com as diretivas, com o administrador de domínio do financeiro, tá? Eu posso fazer por departamento. Então, também aqui, até onde eu saiba não é assim, mas poderia ser. Poderia ter um subdomínio para cada filial, para cada unidade do 7 de setembro. Então, dentro do site 7 de setembro, que é o domínio, eu teria o subdomínio facet.7setembro.edu.br. Eu teria o domínio sedealdeota.7setembro.com.br. Posso também, quando a gente fala departamental, não quer dizer só departamento, mas pode ser também conselho de filial, né? Enfim, onde você consiga deixar o processamento mais local. Você deixar realmente o processamento não ser centrado só lá no data center. Você traz um pouco do processamento para o departamento, ou para a unidade, ou para a filial em questão. Tá bom? E aí, realmente, lá fora é muito usado isso. Muito usado mesmo. Tá certo? Nos Estados Unidos, Europa, né? Aqui no Brasil, mais São Paulo, grandes empresas, médias, grandes empresas. Aqui no Ceará, raramente você vê uma preocupação com isso. Né? Usa. Não, exatamente usa. Mas estou dizendo porque deveria, Manuel, aqui no Ceará, tem algumas empresas que eram para usar isso aqui, mas não usam. Né? Embora seja grande, mas ela trata um domínio só. Né? E aí acaba gerando uma dificuldade muito maior para a manutenção. Tudo servidor só. Então é mais complicado manter à medida que vai crescendo. Porque eu não digo nem tanto de data house, como eu estava falando de serviço de domínio, que é mais básico. Imagina você também que nos assiste aí, qual vai ser o trabalho que o cara vai ter na criação de diretivas para a criação do domínio, né? As regras e tal, o cara vai colocar, se é um domínio só para todo mundo, não há separação nenhuma, o cara vai ter um maior trabalho para ficar gerenciando as diretivas. O cara vai ter 50, 60 diretivas lá, GPOs, né, que a gente chama, as group policies, né, do Windows. O cara vai ter 50, 60 diretivas, uma que exclui a outra. Aí para o cara entender qual é a permissão final para o usuário, né, qual é realmente a diretiva, como está sendo aplicada a diretiva, cara, é horrível. Tá? Então, geralmente, empresas de médio e grande porte, por exemplo, o 7 de setembro já mereceria uma divisão departamental, um Cristos, uma Farias Brito, né? O grupo Edson Queiroz já mereceria realmente divisões bem mais departamentais, né? Do que você realmente jogar tudo num domínio só enfim, tá? Não é legal. Tá? É muito trabalho, realmente. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Tá? Já no caso do Hymnon, né? Continue, por favor, Julie. Aqui, ó. Servidores empresariais, aqueles servidores que a gente queria ter em casa, né? Assim, com 20 HDs, 10, 12 processadores físicos, né? Memória de 64 GB, tá? Esse tipo, já é servidor realmente pauleira, né? Geralmente servidores hack já, né? E, claro, os mainframes também são a mesma linha, tá bom? Banco de dados. Tá? Ou seja, você pode usar até os bancos de servidores operacionais, embora não seja recomendado. Já o Hymnon não, o Hymnon exige realmente um servidor, né, servidores corporativos dedicados para a solução de Data House. Usuários simultâneos, já por bottom-up, né, e já por top-down, centenas. Né? Tipos de usuário, para finalizar. E gerente, geralmente como é departamental, é o gerente do departamento, diretor de determinada unidade de negócio, que vai utilizar só o datamart. Né? Já no caso do bottom-up, já no caso do bottom-up, já é uma análise realmente comparativa, considerando toda a empresa, toda realmente a dinâmica que está acontecendo no mundo, né, na empresa inteira, etc. Diga. Não entendi, como assim? Sim, aí você define o tipo de usuário. Dependendo, por exemplo, o cara é diretor só de um departamento, então o Kimball resolve para ele. Agora, se o cara é o presidente da empresa, o diretor da empresa, ele realmente vai ter que ter uma visão completa do negócio, da empresa inteira.
Exatamente, o Kimball só gera data marts, tá? E em foco comercial, geralmente a ideia dos data marts é otimizar as atividades, né, da empresa. Já no caso do top-down, que é o Hymnon, é tomar decisão realmente de médio e longo prazo, né, decisões realmente estratégicas, porque você só consegue ter uma visão total da empresa quando eu tenho tudo unificado, tá bom? Oi? O Kimball é mais realmente focado no setor, já o Hymnon realmente é focado na empresa toda. Para encerrar, eu vou passar essa parte aqui mais rápido, porque a gente já acabou falando algumas delas quando eu estava explicando. Esse último é mais tranquilo. Por exemplo, a abordagem, né, como chama, né? Bottom-up é de baixo para cima e o top-down de cima para baixo. A arquitetura, o data mart, enquanto o outro é baseado no data house, realmente completo com vários data marts já internos. Complexidade é simples do Kimball frente ao Hymnon, que é complexo. Impacto do projeto físico é pouco. Projeto físico aqui que a gente fala é a questão do armazenamento de dados. Então, quando você está dando só um data mart, não há tanta preocupação em você usar RAID, storage, tecnologia de particionamento, você não tem tanta preocupação. Porque realmente é só um fato, algumas tabelas, chega a gigas no máximo, então o HD dá para aguentar as pontas. Agora, no data mart, não. Data mart você vai ter que usar soluções de RAID, de storage, de cluster, enfim, várias soluções que você tem para melhorar, distribuir o processamento e melhorar assim o tempo de resposta da solução. Diga, João. Exatamente, isso é do Kimball pode acabar chegando no completo, aí você muda, né, realmente para o complexo, né, e para o impacto realmente muito do projeto físico. Orientação dos dados, o Kimball é orientado por assunto, né, por fato. Já no caso do top-down é orientado pelos processos, e aí um processo, Emanuel, pode ter vários fatos. Tá, então essa é a grande sacada. A ferramenta, né, você tem modelagem multidimensional e o top-down a gente vai ver que utiliza ferramentas tradicionais. Na verdade, o top-down a gente pode utilizar, armazenar o armazém num formato mais relacional. A gente vai entender quais são as vantagens e desvantagens disso depois, tá, no próximo módulo. A acessibilidade ao usuário final é alta, no caso do Kimball, realmente os usuários mais leigos podem utilizar, já no caso do top-down não faz sentido. Público-alvo, usuários finais e gestores, né, enquanto top-down seria mais profissionais, né, gestores e de TI. E o objetivo, para encerrar, no caso do Kimball, oferecer uma solução para análise dos dados, né, de um fato, né, de determinado fato do setor, e oferecer, no caso do bottom-up, oferecer uma solução sólida que me dê uma visão completa da empresa. Essa é a grande diferença entre os dois. Tá bom? Tá? Isso aqui já é repetido, já, né? Qual a melhor abordagem para ser utilizada no DW? Né? Então, deixa eu só olhar aqui e conferir. Beleza. Qual a melhor abordagem a ser usada no DW? Como nós comentamos, não há a melhor. Há aquela que se adequa ao cenário, se adequa ao cliente, à urgência, à infraestrutura física. Você tem todos aqueles fatores que a gente levantou há pouco. Mas aqui eu compartilho, né, exatamente, eu digo que não há estratégia, né, como a gente comentou. A questão é que há a questão como é que se diz? Do cenário, do ambiente que define a solução, mas aqui eu compartilho uma reflexão pessoal que eu tinha comentado há pouco. Né? Quando a gente pensa a mercado, né, você também que nos assiste, quando a gente pensa em relação ao mercado, né, cearense ou brasileiro, realmente, querendo ou não, a gente tem muito imediatismo, as pessoas não entendem que TI ela é investimento, ela acha que TI, ela sempre vê que é mais como se fosse um commodity, um negócio que é obrigatório você está pagando para ter. Tá? E aí, nesse aspecto, para você, vamos dizer assim, ter para você não ter tanta frustração, a gente recomenda, né, até para você também ir ganhando experiência, que você comece com Kimball. Né? Claro que nada impede você realmente pegar um projeto grande, você já tentar partir, né, fazer a solução completa, tá certo? Mas é importante, né, pelo menos na minha visão, que vocês comecem trabalhando com Kimball. Depois vocês vão amadurecendo até chegar ao momento de usar o Hymnon, tá bom? Então, as experiências práticas do tio, né, levam a concluir que utilizar a abordagem de Kimball é mais interessante por vários motivos. Interessante que eu digo assim, para o mercado, né, cearense, mercado brasileiro. Não que seja melhor, tá? O investimento é menor e o retorno é mais rápido. O investimento é menor inicial e o retorno é mais rápido, realmente, justificando o desenvolvimento de novos projetos até formar o Data House. O investimento é menor no começo, mas no final, se você parar um pouco para refletir, né, você também que nos acompanha, você vai pensar o seguinte: poxa, se eu vou montar os data marts separados, eu vou ter redundância.
Então, redundância, querendo ou não, vou ter, quando eu for unificar o processo de integração, já vou ter um trabalho para integrar e para eliminar essas redundâncias. Então, esse trabalho a mais leva mais tempo. Se leva mais tempo, consome mais recursos. Se consome mais recursos, gasta mais dinheiro. Então, no final, embora eu possa começar com Kimball, no final, o projeto Kimball é mais caro. No final, botando tudo na ponta do lápis, quando eu chegar no Data House, que eu terminar, se eu começar, né, usando Kimball, vai sair mais caro. Isso é uma coisa que de cara você não enxerga. Mas se você parar para pensar exatamente nessa integração, no tempo extra que tu vai ter para poder unificar os fatos e tal, você realmente vai ter vai ver que você vai gastar mais tempo. Você gasta mais tempo, gasta mais recursos. Gasta mais recursos, gasta mais dinheiro. Tá? Então, Kimball é mais caro. Por isso que a HP foi direto para o corporativo. Ela tinha Cacau e podia esperar. Então ela chegou, posso esperar, porque eu aguento 2 anos pagando aqui no projeto sem ter retorno. Saiu mais barato para ela do que se ela fosse começar com o Kimball. Tá? Então essa é uma característica muito importante. Roberto, segundo subtópico, minimiza. Quem já trabalhou, trabalha, sabe que é uma via crucis você pedir algum investimento em hardware ou software nas empresas. Você sabe, a empresa está lá com o servidor nas últimas, 100% de processamento, memória já 100% direto, paginando direto no HD. Você chega e pede um servidor, o cara pergunta, para quê? Está lá o sistema lento e o cara, cara, a gente tem que comprar um servidor, cara, para quê? Então, querendo ou não, a gente tem que ter realmente uma habilidade muito grande para justificar os investimentos. Mas Kimball, ela, querendo ou não, é como se fosse um trailer de um filme. Como ela só aborda um fato, eu posso usar a infraestrutura já existente para colocar aquele fato para funcionar. E aí eu posso, vamos dizer assim, fazer, vender o peixe, Eu chego, tá aqui o fato, o cara começa a usar, pô, que legal, tá funcionando isso, legal, né? Pois se você quiser mais, você vai ter que comprar um servidor para a gente colocar mais fatos e aí você realmente ter mais respostas, Querendo como se fosse realmente um aperitivo, uma demonstração. Tá certo? Então, querendo ou não, realmente Kimball utiliza menos recursos. Então, para começar, para startup, para dar um boot, vamos dizer assim, no projeto, o Kimball é melhor também, porque é questão de menor impacto no ambiente atual. E, claro, a maior vantagem do Kimball é exatamente esse último tópico, Emanuel, permite ao usuário sentir os impactos da análise de dados dos seus processos. Meses, como a gente comentou aqui. Então, em poucos meses, o cara já começa a pegar o armazém, já fazer os cruzamentos, já verificar informações, e daí já começa a tomar decisão. Então, o Kimball realmente é mais palpável, a gente já comentou aqui há pouco. O Imnon não. O Imnon, ele é um negócio mais, assim, corporativo, demora mais para ver. Mas, no final, é mais barato. Já no Kimball, não. O Kimball, ele é mais caro no final, mas ele vai entregando aos poucos, como se fosse um interativo incremental, E daí, consequentemente, então, o usuário tem acesso, ele consegue já tocar na solução e, consequentemente, gostar e se empolgar e querer mais. E esse querer mais é que seria a montagem dos outros fatos até chegar à montagem do armazém. Tá bom? E aí, aqui eu só tenho uma perguntinha, para encerrar a aula, Deixa eu ver aqui como é que estamos de tempo. Deixa eu ver aqui qual é o próximo tópico. Implementação. Deixa a implementação para a próxima aula. Para não cansar também vocês demais. Já falando muito importante hoje, são Kimball aí, são 2 assuntos muito importantes. Mas o que para você é nuvem? Quando a gente fala de nuvem, claro que estamos falando aqui de computação em nuvem. Tá, então, eu gostaria de dedicar alguns minutinhos só para compartilhar com vocês, Não tem apresentação, aqui é só no Google mesmo, você também do vídeo, Aqui, na verdade, é uma visão geral da visão geral de computação em nuvem, tá? A computação em nuvem é um mundo, é uma outra área, tá? E se você tiver interesse, você pesquisa, Wikipedia, Google, Tem várias fontes, o próprio YouTube deve ter vários vídeos, pessoal explicando mais detalhes sobre computação em nuvem. Mas eu acho que vocês tiveram já aula, se não pelo menos palestras, e até teve, não foi da Microsoft aqui? Foi semana passada, eu acho, foi na memória.
Pois é, sobre a Azure, né, que é a plataforma de computação em nuvem, né, eu não sei qual foi o nível, não vim ao evento, mas eu acredito que ele deva ter feito uma introdução, né, sobre o que é computação em nuvem, vantagens e desvantagens, né, da computação em nuvem, porque às vezes quando vem essas palestras, né, acaba só, né, principalmente o pessoal, né, mais xiita, né, Microsoft nem tanto, Microsoft eles apresentam realmente vantagens e desvantagens, mas eu já peguei palestras assim, de algumas outras tecnologias assim, mais chitas, né, que o cara só mostra as vantagens e não mostra a desvantagem, não faz sentido, né? Realmente a gente sabe que toda tecnologia tem um pain point, né? Tem um calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim. E aí quando a gente fala de nuvem, está falando do quê? De você terceirizar a sua infraestrutura, né? Ou aplicação ou plataforma. Vocês devem conhecer, né, devem ter visto que quando você fala em computação em nuvem, você tem 3 moldes, 3 formas de oferecer o serviço de computação em nuvem. Você tem como oferecer a plataforma sobre o serviço, que é o PaaS, né, o Platform as a Service, que é você oferecer só a infraestrutura de hardware, né? Então o cliente é responsável pelo software, pela solução, por tudo, né? Você só oferece a máquina ou o espaço físico, né? Pois é, como, por exemplo, eu quero ter um servidor dedicado, então é um PaaS, né? Por exemplo, na Secrel, eu quero ter um servidor dedicado. Então, você mesmo pode colocar o seu servidor lá e você contrata só a infraestrutura de rede, de firewall, etc. Ou a Secrel compra, né, o hardware, né? E pronto, tá aqui a máquina, o acesso é teu, faz o que ela quiser, né? Um exemplo disso, de PaaS, por exemplo, se não me falha a memória, eu posso estar errado, faz um tempo que eu não estou lá, mas o Diário do Nordeste, né, ele hospeda os classificados dele lá na Secrel. Só que se não me falha a memória, o servidor é do Diário do Nordeste. Então, na verdade, é um PaaS, ou seja, a Secrel está oferecendo rede, segurança, né, conexão, etc., para que, em cima disso, a pessoa faça o que ela quiser. Tá? Então, seria um exemplo de PaaS, plataforma como serviço, né? O Platform as a Service. Acima do PaaS, quando a pessoa oferece não somente a plataforma, mas oferece também um sistema básico operacional, com soluções já instaladas e tal, como SGBDs, etc., você está no IaaS, que é o Infrastructure as a Service. Tá? Então você tem infraestrutura como serviço, aí já é realmente, né, um ambiente maior, né, já é a instalação já tem o sistema operacional, já tem SGBD e tal, né? No caso, o PaaS, ele só oferece máquina. Eu tô achando que eu tô trocando. Eu tô achando que o IaaS é o hardware. Exatamente, foi mal, eu troquei. Tá, o do vídeo também perdeu. O IaaS é que é só o hardware. Só o servidor dedicado. O PaaS, que é a plataforma, já oferece um ambiente básico. É verdade. Verdade. É a PVC, a porra da velhice chegando, né? Ficando velho, já aí dá nisso. Tá certo? Mas realmente eu troquei, me perdoe. Tá, você também do vídeo, então troca. O que eu falei que era só o hardware é o IaaS. Infraestrutura como serviço em inglês, Infrastructure as a Service. Já o PaaS, né, que é a plataforma, geralmente quando ele dá realmente uma plataforma básica, até o nome, eu estou doido mesmo. Então a plataforma que ele diz é o quê? Oferecer, por exemplo, plataforma Windows com SQL Server, ou a plataforma Linux com Apache, PHP e MySQL. Então ele já te dá uma plataforma, mas sem uma solução rodando. Você ainda é responsável por colocar a solução lá dentro. Tá? O terceiro e último nível, que é o mais terceirizado possível, aí já é o SaaS, que é o Software, né, como serviço. Aí já é a contratação do serviço, realmente você paga mensal. Por exemplo, vocês aqui, vocês têm e-mail da Facet mesmo, edu.br? Tem? Tem não, né? Não existe não, né? Não, eu sei que o @facet.edu.br existe para professor, para funcionário. Não, tudo bem, pronto, mas existe. Quando você entra online, é o Outlook, É o Outlook, né? O Outlook, o Web App, né? Microsoft, né? Pronto, é isso que eu queria. Então, pronto, o caso do Outlook, o Web Access, né? O Web App, que é o que vocês usam para entrar lá, que é o nosso também, já é um SaaS. O Office 365 é um SaaS, ou seja, é um software oferecido como serviço. Então, a Facet, ela paga mensalmente, uma mensalidade, para que vocês tenham programas de e-mail, programas de Word, Excel, PowerPoint, como serviço. Né, online, por exemplo, você vai lá, né, você cria um documento lá no próprio navegador, né, escreve no Wordzinho básico lá, mas é um Word, né, tem um Excel, tem um PowerPoint, então tudo isso está sendo ofertado como serviço. Se atrasar o pagamento mensal, você deixa de acessar aquilo dali.
Foi claro? Então é exatamente um software como serviço, é o nível mais terceirizado, né? Porque realmente você terceirizou tudo, você só paga mensalidade para acessar o sistema, tá? Existe casos, né, de empresas nacionais que fazem isso também, né? Não somente essas grandes, Microsoft, Oracle, mas também, por exemplo, existe uma empresa eu não lembro qual é o nome dela, mas existe uma empresa que trabalha exatamente com a venda de serviço, de portal de imobiliária. Ou seja, ela tem uma plataforma para imobiliária, e aí ela vende o serviço, ou seja, toda imobiliária, eu quero ter um site meu para colocar minhas fotos, meus imóveis, etc. Você paga por mês para você ter acesso a esse sistema. Aí você vai ter lá a sua página e tal, mas é o sistema deles próprios. A qualquer momento eles podem ir lá bloquear, né, se você não pagar, e o site fica fora do ar, você não consegue colocar novos imóveis, nem editar os existentes, tá certo? Então eu estou terceirizando o serviço. Então, a infraestrutura, eu terceirizo o hardware, o plataforma eu terceirizo hardware e sistemas básicos, né, operacional, SGBD, servidor de aplicação, etc. E o terceiro nível, que é o SaaS, eu terceirizo tudo, inclusive a solução, o software. Eu não tenho nem que desenvolver, eu já pego o ambiente pronto. Tá ok? O Amazon, por exemplo, é o PaaS. Ela tem PaaS, ela oferece um Linux com SQL, então já é plataforma, tá? Eu não lembro dela ter IaaS, né, o infrastructure. Agora aqui, por exemplo, como eu comentei, aqui em Fortaleza, que eu conheço mesmo de cara, assim, que é o próximo, é a Secrel. A Secrel, ela oferece dois. Ela oferece o IaaS e o PaaS. O SaaS não, porque ela não tem nenhum software específico que é de uso só dela, né, assim, que ela terceiriza, não tem, né, mas ela tem o IaaS e o PaaS, tá bom? E aí, mas o que isso tem a ver com Kindle, etc.? Eu posso hoje, já existe a possibilidade, Emanuel, de eu jogar na nuvem os meus datamarts ou meus data warehouses. Então já tem essa possibilidade. Claro que você tem toda a questão da computação em nuvem, conectividade, segurança, velocidade, né, de transmissão dos dados, essas coisas. Mas além disso, eu queria só atentar ao fato de que a nuvem ela pode ser muito bacana se você usar Kimball no começo, porque como o processamento é relativamente pequeno, então, vamos supor, o cliente ele vai comprar um servidor, Roberto, mas ele não tem condição de arcar com isso agora. Ele está lá no projeto, vai comprar daqui a um mês, 2 meses, e tu não quer parar, tu não quer esperar, o operacional está muito sobrecarregado. O que é que você faz? Você pode, então, contratar, né, você ou a empresa mesmo, né, o cliente, contratar, então, 1, 2 meses de plataforma, por exemplo, né, de servidor de plataforma, e em cima dessa plataforma montar o meu datamart, ou meus datamarts iniciais, para já ir testando, o usuário já ir montando, etc. Quando ele adquirir o servidor que está lá, o sistema operacional, SGBD e tal, eu só vou mudar o ETL. E no ETL eu só vou mudar o quê? O destino. Porque o ETL, lembra o ETL? Extração, transformação em cargo, o L é de load. Então eu só vou mudar o destino do load. O load antes apontava para a nuvem. Agora o load vai apontar para um servidor local, né, que está em tal IP de máquina. Só isso que eu mudo. Tá? Então eu não perco tempo. Então, se você tiver com dificuldade no ambiente de infraestrutura, né, que o cliente não tem infraestrutura legal, mas ele vai adquirir, mas ele não vai adquirir agora, no exato momento, e você já quer ir produzindo e mostrando para a pessoa, você pode usar a nuvem a seu favor. Você pode realmente, para não sobrecarregar o operacional. Porque, infelizmente, para encerrar a nossa discussão, é muito, muito comum mesmo, tá? Você também que nos assiste, se não passou por isso, vai passar, você que gosta da área de dados, mas é muito comum, infelizmente, os servidores de dados hoje nas empresas serem sobrecarregados. Que é uma pena, porque o sistema fica lento, a pessoa acha que aí joga a culpa no banco, e na verdade é erro de projeto mesmo, erro de distribuição dos componentes, né? Eu já perdi as contas, de quantas vezes eu peguei, por exemplo, o operacional junto com o servidor de backup, por exemplo. É um absurdo, porque na hora que o servidor de backup começa a trabalhar, aí, meu amigo, o operacional vai para o espaço. A quantidade de leitura escrita no HD, né, ou nos HDs, no servidor de backup, o servidor de arquivo também é outro absurdo. Eu já vi uma vez um servidor de dados, um SQL Server, junto com um servidor de arquivo. Poxa, a concorrência do HD, por exemplo, de processamento, enquanto eu estou lá fazendo inserts, selects, deletes e tal, eu vou ter usuários lendo arquivo no Word, criando pasta, apagando. Poxa, é horrível. É horrível.
né? Mas o pior é isso, o pior é que, ainda que pareça, mano, não ter lógica, mas é o que acontece. É o que acontece. E muitas vezes por falta mesmo só de, assim, de um empurrãozinho legal. Tem o dinheiro, tem a condição, mas não tem planejamento. A área de TI acaba apagando tanto incêndio que acaba esquecendo de procurar melhorar o setor. Que é muito comum também, né? Alguns aqui já trabalham, alguns vão trabalhar, não caiam nessa pegadinha. É horrível. Você também que nos assiste, não é legal, tá? Você pegar entrar numa empresa para ficar pagando incêndio e não ter tempo para pegar soluções novas e verificar se elas poderiam melhorar ou não o negócio, não é legal. Tá? O profissional de TI não nasceu para isso. Tá? Isso é coisa de profissional pereba. Profissional de verdade mesmo, ele, claro, apaga, vez ou outra, alguns incêndios, mas ele trabalha na prevenção, ele é um profissional proativo. E é possível ser proativo dentro da área de BI. Tá, dentro da área de armazém de dados. Como? Exatamente isso. Se eu vejo que o servidor não vai dar conta, eu já posso solicitar, não vai dar conta, vai até rimar. Se eu sei que o servidor não vai dar conta, eu já posso solicitar então a compra. E rimou, viu? Rimou. Né? E aí, enquanto ele não compra, eu utilizo, por exemplo, uma solução em nuvem para isso. Tá bom? Mas é importante vocês darem uma olhada com carinho em nuvem. É uma tecnologia que, na verdade, já é estudada em faculdade. Ou seja, quando ela chega no nível de graduação, é porque ela já é algo consolidado, já é algo realmente que já é utilizado pelo mercado. Geralmente, ela é estudada dentro de sistemas distribuídos. Né? Então, dentro de sistemas distribuídos, que sistema distribuído, na verdade, a computação em nuvem é um sistema distribuído. Só que um sistema distribuído onde o meio é a internet, não é uma rede local interna, né? Que a gente chama, o pessoal da nuvem chama de nuvem privada. Nuvem privada é computação distribuída. Só mudou o nome para ficar mais bonito, né? Às vezes outra tem tecnologia, são tudo ronca. Aí só muda um pouquinho, lança um nome bonito para ter impacto, né? Computação em nuvem. Mas na verdade, a computação em nuvem é computação distribuída. Apenas é porque o meio agora é a internet. Tá? Não é, e é desconhecido, não é mais a rede interna, não tenho mais que gastar com infraestrutura. Exatamente, não é mais a intranet. Tá bom? Então, com isso eu encerro a parte de projeto, a parte mais importante do módulo, junto com a arquitetura, que nem falou passado. Agora a gente vai só falar na próxima aula de implementação, alguns detalhes de projeto, nada demais, tá? Mas a parte mesmo, experiências de implementação que a gente teve e tem, tá? Para compartilhar com vocês. Tá bom, Gandu, sobre a aula de hoje, sobre o que foi apresentado aqui? Não, tranquilo? Então, só me despedir aqui dos nossos coleguinhas e eu me despeço de vocês, tá bom? Então, para vocês, passamos por um assunto muito importante, exatamente os projetos, né? Bottom-up e top-down. Né? Na próxima aula, a gente vai já enveredar para os finalmente. Acredito que mais 2 aulas, a gente já vai estar saindo desse assunto e vai estar começando a falar de cubo. Né? Realmente, nós vamos começar a fazer as modelagens multidimensionais e nós vamos estar estudando OLAP, então, a fundo. Tá? Então, para você que nos prestigia com a sua audiência, um abraço e até a próxima.